Sejam bem-vindos ao meu canal, mas venham na maciota, tá certo? Galera, esse vídeo vai ser de review semanal, mas ele vai ser um pouco menos elaborado do que os vídeos que eu tenha feito até então, que foram 2. Não vai ser vídeo de lista, não vai ter tanta edição. Eu vou tentar falar da maneira mais natural possível. Não tem roteiro, só tem algumas ideias que eu anotei ali em relação ao episódio que eu vi. Eu tava pensando em falar só em Haikyuu e Madoka nessa temporada, pra eu não me sobrecarregar, mas ao mesmo tempo que esses vídeos de review, eles são um exercício pra eu fazer vídeo de maneira mais ágil. Eu tava bem lento na edição, em falar, fazia vários takes. Só que apareceu o anime do Yuasa, e o Yuasa é um baita diretor, e apareceu esse anime que eu achei ele muito bonitinho e eu acho que talvez eu tenha coisas pra falar nele. Sem mais delongas, o que foi esse primeiro episódio? O que é esse anime? Olha, é um anime bem parecido na pegada de Mahou Tsukai no Yomi. E pra quem não tem referência em anime, é um anime que tem um cara monstruoso com uma menina bonitinha. A gente vê muito isso em ficção. Vou dar uns exemplos aqui meio idiota. A gente tem o Detona Ralph, que é o cara forte, a menininha fofinha. A gente tem agora na série do The Witcher, que a gente tem o Geralt, que é o cara mais sem emoção, mais estoico. Daí tem a Ciri, que provavelmente vai ser isso na segunda temporada. E a gente também, um exemplo mais esdrúxulo que eu vi na cabeça, que é o Treinando Papai com The Rock, que é o The Rock. Pô, The Rock, gente. E uma menininha fofinha também. O que me chamou a atenção nesse anime foi que ele não é só uma cópia, um derivado de Mahou Tsukai no Yomi. Primeiro que começa que o monstro, o golem desse anime, ele realmente tem uma relação paterna com a menininha. No Mahou Tsukai no Yomi é uma questão meio conjugal, não é muito claro que eu não assisti tudo. E direção. Direção pra mim é uma coisa que atrai qualquer anime. Quando o anime é bem dirigido, eu acabo gostando muito. Nos primeiros takes ali, ele tem um plano que eu acho muito bonito, que é tipo o tal golem pra cima e a menininha tá embaixo e ela vendo ele como se fosse uma figura divina. Eu acho sensacional. Porque quando a gente é criança, a gente tem um endeusamento maior dos adultos, assim. Eles são a figura de autoridade máxima. O conceito de Deus ainda não é muito claro pra gente quando é criança. Então essa cena ela tem uma ambiguidade, que pode ser tanto o caráter místico do golem, quanto esse caráter paterno. Muito bem feita essa cena. E no primeiro episódio ali já mostra também como que é a relação dele com os monstros, né? Ele é um monstro, mas ainda assim ele é muito a parte daquele universo. Os monstros veem ele como uma coisa diferente. E a caracterização dele deixa ele uma coisa mais fria, mais distante. Pra começar que o fato dele ser feito de mineral, ele não tem essa coisa de calor humano. E ele não tem olhos, que eu acho isso uma coisa muito legal, porque os olhos são uma coisa que faz a gente identificar uma face. Os olhos são a primeira coisa que faz a gente olhar uma face. Tanto que se você coloca olhos em qualquer coisa, você já personifica elas. E ele não tem isso. Ele no máximo, nesse episódio, ele abre uma cavidade na testa e abre um olho gigante. Mas ainda assim é um olho bem frio, bem alienígena. A movimentação desse anime, o Daniel, o youtuber de anime, ele fez uma review. Ele falou que é uma coisa muito mais contemplativa. E eu tava vendo na engine que é uma parada que eles colocaram o Golem como um CGI, eu não vi nesse primeiro episódio. E casaria bem o Golem de CGI nesse anime, porque ele é uma coisa distante, ele é uma coisa fria, ele é uma coisa à parte desse universo. E na primeira cena tem um momento que define muito bem a caracterização dele também. Que ele é uma coisa que ele não interfere no ecossistema, ele é um guardião. E só que tem uma contradição. No meio do episódio aparece a menininha, que teoricamente é a filha dele, vai atrás de um gato e esse gato tenta comer ela. No sentido alimentício, né, gente, por favor. E ele meio que interfere. Daí eu acho que vai ser muito na pegada de ele se descobrir, ele se abrindo. Tanto que ele tem uma rachadura também, que o anime deixou alguns mistérios, daí deixou aquela galinha também. Então ele tem coisas a ser trabalhadas. Uma coisa que eu gostei no anime é a questão da dualidade entre a monstruosidade e a inocência. Tipo, a gente já tem os dois personagens, tem a menininha e tem o Golem. Não sei o nome dos personagens ainda, perdão, gente. O anime ele tem essa coisa fofa, que ele tem uma atmosfera fofinha, só que ele também tem essa coisa que... E tem um diálogo expositivo ali no meio do episódio, que foi bem do nada, o garçom falou: "Ei, vamos contar a história desse mundo? Vamos escutar." Eu perdoei esse diálogo expositivo porque a apresentação dele foi muito boa. Foi uma apresentação de PowerPoint. Ela me lembrou muito quando teve o conto dos Três Irmãos na Relíquias da Morte do Harry Potter. E então deixou um pouquinho mais dinâmico esse diálogo expositivo. Perdoado, anime. Daí teve a cena final, que foi a cena que me conquistou, que foi a cena que eu falei, tá, eu acho que eu vou falar sobre esse anime sim, não tem como escapar. Que é uma cena micro que reflete o macro, uma cena que mostra uma pequena parte da relação deles que provavelmente vai refletir no tom da série. Que a menininha ela pega na mão do Golem e o Golem fala naquele jeito histórico dele que a configuração física que eles estão, dela segurando a mão dele,
vai dificultar atividades, vai dificultar a sobrevivência. E a menininha fala que tá tudo bem. Eu prefiro desse jeito, é divertido assim. Eu acho que isso reflete a questão deles de como a relação é assim mesmo. Que relações são difíceis, mas elas valem a pena. Então acho que vai ter toda essa coisa de humanização de um ser que praticamente é um robô. Se parar pra pensar, os robôs não são nada mais que seres feitos de minerais a partir da imagem humana. Eles são como se fossem golems da vida real, quando tiver robô funcional. E outra coisa que é um elemento micro que reflete o mal. A menininha, ela é uma coisa mais fofinha, mais inocente, representa a infância. E a série é meio que isso, ela tem uma coisa leve. E o Gollum tem essa coisa mais misteriosa, mais sombria, que deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Tanto ele quanto a série tem essa coisa de deixar a gente instigado. Galera, muito obrigado por ter assistido até o final. Esse vídeo ele tá bem diferente do padrão de lista que eu tenho feito até então. E novamente, eu tô fazendo esses vídeos mais com uma maneira de exercitar a minha agilidade em relação aos vídeos. Eu demoro muito pra gravar um take, eu acabo fazendo vários takes pra uma mesma fala. Você pode ver que meus vídeos eles têm uma coisa meio Frankenstein. Uma hora eu tô de um jeito, outra hora eu tô de um outro. Eu tô tentando fazer isso mais num flow contínuo. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.